Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do BTAL11, o BTG Pactual Agrologística. É um fundo que tem um portfólio bastante diversificado, mas a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, ver o seu histórico recente e também o seu desempenho em relação ao índice de fundos imobiliários. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o resultado do fundo imobiliário. A receita imobiliária ela caiu em junho de 3.900 para 3.600 em agosto. Né? A gente observa aí essa queda. Mas, em compensação, né, o resultado por cota, né, estava em 92 centavos, caiu para 86 centavos. A distribuição tem sido de 84 centavos, portanto, essa distribuição de 84 centavos ela é sustentável, né, a esse patamar aí de receita imobiliária. Então temos aqui a evolução, né? 61 centavos de receita imobiliária, receita de CRI 31 centavos, né? As despesas, o resultado de 86 e o fundo ainda possui 26 centavos por cota a distribuir. Portanto, né, frente a esses últimos resultados, apesar de uma queda na receita imobiliária, a gente ainda não enxerga a necessidade do fundo reduzir a sua distribuição, uma vez que ele tem reserva. Essa distribuição ela foi aumentada de março para abril de 2024, né? Então o fundo tem praticado esse patamar aí um pouco mais alto, né? Elevando aí o dividend yield esperado por cota aí nos próximos 12 meses. Agora vamos falar dos maiores ativos do portfólio. A maior posição do portfólio é um CRI, né? Em Rio Verde, Goiás, né? O fundo possui 106 milhões, uma taxa de IPCA mais 6,75, um prazo de 10 anos. O segundo maior ativo é um terminal intermodal, quase 100 milhões investidos em contrato atípico e um cap rate de 9,1% na emissão. O fundo possui também uma fazenda em Muquem, Bahia, investido aí 84 milhões, e um armazém graneleiro, um investimento de 75 milhões com um contrato atípico. Então a gente já percebe com os maiores ativos, né, que existe um bom grau de diversificação no patrimônio, né, do fundo. Ele atua em diversas áreas, é fazenda, logística de maneira geral e até CRIs, né? Então é um fundo que tem uma característica bem interessante de diversificação patrimonial. Agora vamos falar um pouco do volume, né? Então, o volume mensal na casa de 15 milhões, né? Dá aí aproximadamente aí uns 600, 700 mil reais por dia. Aqui são os resultados recentes, né? Se a gente olhar 24 meses, né? Uma queda de 22%, contra o IFIX que valorizou 14,8%. Então, a gente já observa ali, no gráfico fica muito mais claro, o BTAL11 ele apresenta um resultado muito pior do que o IFIX e o CDI no período. Esse é um ponto de atenção, além muito cuidado para investir nesse tipo de fundo. Trazendo agora uma visão geral do portfólio, então temos aí ativos, né? 42% da receita vem do estado de Goiás, depois Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso. O valor patrimonial, né? A gente já viu ali a participação ali de diversos ativos. Em termos de tipos de ativos, né? Temos aí armazém graneleiro, terminal de transbordo, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, CRIs. Então, assim, é um fundo que apresenta aí uma diversificação razoável ali dentro dos seus ativos. Em termos de setor, né, temos 38% com operador logístico, 26% com revenda de insumos. Todos os contratos de locação são atípicos desse fundo e todos eles indexados ao IPCA. Se você está gostando do vídeo, né, não deixe de dar o seu like e compartilhar o conteúdo com outras pessoas. Aqui trazemos os gráficos e indicadores principais do fundo. Né? O fundo realmente tem uma queda ali nos últimos 2 anos em termos de valor de cota, seu dividend yield quase 12%.
A distribuição mensal média nos últimos 2 anos foi de 77 centavos, são 42 mil cotistas e liquidez aí de quase 700 mil reais, uma participação de 0,3% no IFIX. O fundo apresentou uma queda, então, né, no final de 2023, manteve um patamar mais baixo, mas agora recuperou a distribuição, né? Então está praticando um patamar aí bem semelhante, próximo ao que ele praticava em 2022, por exemplo. Comparando então o Betal 11 com outros fundos, né? Aí pegamos fundos de logística agro, fundos de logística, para ter uma ideia. O dividend yield dele está num patamar interessante, maior do que os outros concorrentes, né? Sua relação preço-valor patrimonial descontada nesse momento. Uma queda de 3% no dividend yield em 3 anos, então esse é um ponto de atenção ali para o fundo. Liquidez média diária, um patamar razoável, vamos dizer assim. 42 mil cotistas, 2,6% em caixa e 700 milhões de patrimônio. Sua taxa de administração é de um patamar um pouco mais alto, de 1,1%. Olhando o histórico, quem investiu há 1 a 2 anos, né? Por isso cuidado com esse tipo de fundo, né? Ele apresentou aí uma desvalorização significativa, né, de caindo 9% em 1 ano e 23% em 2, e com isso aí ficando abaixo até da inflação no período. Então, esse é o resultado recente do Betal 11. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no Betal 11. Do lado positivo, o fundo possui uma reserva a distribuir e tem resultado acima da distribuição atual, ou seja, esse patamar de distribuição é razoável, né, e o fundo deve manter por algum tempo. Ele tem uma boa diversificação de ativos, tem contratos atípicos e um período de menor distribuição que ele teve no passado, né, começando ali em 2023, aparentemente ficou para trás. Do lado negativo, o histórico de resultados negativos em relação ao IFIX. Então o fundo ele perdeu aí sistematicamente para o IFIX durante o período. Investimento do fundo não trouxe resultados também nos últimos 2 anos, quando a gente olha uma janela mais próxima ali, mesmo recebendo aí bons dividendos. A desvalorização de cota não traz um resultado positivo para o investimento e a taxa de administração em patamar elevado. Então, esses são os principais pontos, né, pontos positivos e negativos do Betal 11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.